Dando sequência às questões que nós estamos fazendo, vamos iniciar em mais um bloco, mais uma sessão com uma série de questões bem específicas e selecionadas de direito processual civil, tá certo? Aproveitando, é claro, como eu já mencionei anteriormente, muitas vezes tem alguém que possa estar começando nesse ponto, né? Então, de repente, caso você não me conheça, meu nome é Leonardo, sou professor de Direito Processual Civil, esses são os meus contatos, tá? professorlgutierrez@gmail.com e também Instagram, Prof. Gutierrez, e também no Facebook, Professor Leonardo Gutierrez. É um prazer tê-los aí, caso vocês queiram mandar alguma sugestão, alguma mensagem, o que for necessário aí para o melhor aproveitamento aí de todos vocês, tá certo? Vamos lá, então, aproveitando que nós estamos aqui engajados, com muita vontade de estudar, e assim a gente vai pegar bem firme. Então, vamos lá. Processam-se durante as férias e onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas, ou seja, aqui a questão está pedindo a exceção à regra, porque qual que é a regra? A regra é que você não faça a prática de ato durante as férias forenses, ou seja, do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, não tem prática de ato processual, exceto, é isso que a gente vai tratar. Aqui também vale a pena destacar para vocês que é uma questão difícil de corrigir, porque, na verdade, é uma questão de opção da lei, a lei que definiu quais são os atos que competem essa prática. E o que eu espero do aluno nessa situação? Poxa, se a gente vai praticar um ato num período do qual nós não regularmente praticamos atos, então eu espero que aquilo seja o quê? Urgente, né? Essa que é a grande verdade, né? Então vamos lá. Homologação de desistência da ação. Então, o que a gente sabe? Que a desistência da ação depende da homologação judicial. Mas a homologação não foi contemplada pelo legislador. Então, o legislador entende que homologar a desistência da ação não vai ser feita num período de férias forenses, tá? Procedimento de jurisdição voluntária, eu já explico do que se trata. Para a conservação de direitos, e os necessários para a conservação de direito, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, tá? Essa é a resposta e eu já explico o porquê. O que é um procedimento de jurisdição voluntária? Por exemplo, o inventário. Nós temos duas modalidades, né? A jurisdição contenciosa, que é o conflito, é a briga, e a jurisdição voluntária é quando pessoas buscam a justiça, mas não porque estão brigando, mas porque é necessário estabelecer alguns direitos. E o caso bem clássico é o inventário, o divórcio consensual, ou seja, não há uma briga, é apenas necessário estabelecer aquela condição. Então, imaginem só, no inventário, de repente o inventariante, para administrar pagamento de alguma despesa, ele precisa de uma autorização judicial durante as férias, que às vezes acontece, né? Se não pagar tal despesa, pode ter um prejuízo, e às vezes, para se fazer algum ato no inventário, precisa de autorização do juiz. Infelizmente, as coisas não são quando a gente quer. Então, às vezes, acontece alguma coisa fora do previsto, e às vezes é durante as férias. Então, pode pedir autorização do juiz? Pode, né? Porque ele está falando. Se for adiado, ele vai ser prejudicado, né? Ou seja, não tem jeito, não dá para esperar. E aqueles necessários à conservação de direitos, né? Então, é essa questão. Para você manter alguma coisa, às vezes para fazer uma reforma, às vezes para fazer uma manutenção de um imóvel, e às vezes aquilo está em litígio, você precisa de uma autorização judicial. E muitas vezes aquilo pode, imagina, um imóvel que está prestes a desabar, um imóvel que está sendo num litígio ali, uma disputa, e ali precisa se fazer uma conservação, uma manutenção, só que está durante as férias e precisa de uma autorização judicial. Então pode sim ter aí uma prática mesmo durante as férias, tá bom? Então são duas situações, mas o que vale aqui para a gente é quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Ficou fácil, né? Processos que versem sobre arbitragem. Não, a lei não deu essa conferência, né? Então, por isso que eu falei, é difícil até de corrigir, porque as que estão erradas são situações que a lei não contemplou, né? Registro de ato processual eletrônico, intimação também, não é feito durante as férias. E a audiência até inclusive tem um texto no código que diz: não teremos audiência durante as férias. Ou seja, se você cria uma série de exceções, você deixa de ter o período reservado aí
para suspensão de prazo, né? Então, por isso que é bem restrito e é sempre voltado para a urgência. Essa técnica que vocês devem memorizar para facilitar aí no acerto de questões, tá bom? Então, alternativa B de bora lá ser aprovado. Próxima, prova testemunhal, né? Então, o que a questão quer saber? O local para a oitiva de testemunhas, né? Então, no que se refere à prova testemunhal, a inquirição da testemunha. Todas as testemunhas devem comparecer perante o juiz quando forem arroladas ou referidas, né? Ou seja, relacionadas. Na verdade, pessoal, o problema aqui está em todas, né? Ou seja, não tem exceção. Tem, eu vou explicar para vocês. Nenhuma testemunha pode ser inquirida na sua residência. Sim, tem exceção e eu vou mostrar para vocês. Que é justamente aqui, ó. Desembargadores, governadores, deputados têm a prerrogativa de serem inquiridos em sua residência ou onde exerce suas funções, designando o local e a hora de sua conveniência por solicitação do juiz da causa. Essa é a resposta. O que é isso que é legal vocês marcarem? Isso se chama deferência, tá? Deferência, ó, com D, ó. Deferência, tá? O que é a deferência, professor? A deferência é uma prerrogativa, né? É um privilégio destacado a algumas situações, a algumas pessoas. E o Código de Processo Civil diz: as audiências serão realizadas na sede do juiz, ou seja, no fórum, exceto quando houver algum obstáculo, ou seja, a pessoa está acamada, por exemplo, ou nos casos de deferência. E aí o Código de Processo Civil diz: presidente, governador, vice, prefeito, né? Então, todos do executivo, do legislativo, exceto o vereador, né? Então, tem senadores, deputados federais, estaduais, e também os desembargadores, ministros, e também alguns membros das carreiras diplomáticas, eles possuem essa prerrogativa, esse privilégio de serem inquiridos em sua residência, ou seja, eles vão definir, ou no gabinete, no local de sua preferência, eles que vão definir essa questão. A alternativa D diz que eles não têm esse privilégio, né? Então as autoridades mencionadas aqui em cima serão inquiridas no local designado pelo juiz, fica errado, né? Então gravem essa informação. Na questão de prova testemunhal, eles têm essa prerrogativa que se chama deferência, tá? Anotem aí, é sempre bom saber. Produção de prova, agora com relação a documento. Qual que é o momento ordinário, ou seja, em regra geral, para produzir prova documental? A regra geral é: o autor vai produzir prova documental na inicial e o réu vai produzir prova documental na contestação, na defesa. Esse é o momento oportuno. Professor, pode produzir prova documental posterior? Somente se surgirem fatos novos, né? Então, se surgirem fatos novos, aí sim o documento pode ser apresentado posteriormente. Se não, mantém-se essa ideia, né? Na inicial, o autor e na defesa, o réu. Próxima. Olha, essa questão aqui é grande, hein? Vamos analisar com muita calma. Em uma audiência de instrução e julgamento, então, só uma pausa. No processo, nós temos duas audiências. A audiência de conciliação, que visa fazer um acordo entre o autor e réu. Essa é uma primeira etapa ali. Não deu acordo, segue para a defesa do réu, e posteriormente nós teremos uma audiência de instrução e julgamento. Então, o que é a instrução? A produção de provas. Todas as provas são produzidas em audiências? Não. Somente prova testemunhal e depoimento pessoal. Perícia ocorre antes da audiência. É claro que o perito pode ser chamado para prestar esclarecimento, pelo que eu estou vendo aqui, essa questão ainda fala disso, né, do perito participar, então ele vai ser chamado só para esclarecer alguma coisa. Documento a gente viu que é na inicial e na contestação. Tem a inspeção judicial, que é o juiz indo até o local dos fatos. Essas são as provas possíveis, né? Então, as duas que ocorrem em audiência, testemunha e depoimento pessoal. Então, nessa etapa final do processo, ou seja, que é para colher as provas que estão faltando, para posterior julgamento, o juiz determinou, né, na oitiva, né, dos envolvidos, primeiro a testemunha e depois o perito. Tá? Então, é importante destacar. O juiz determinou primeiro testemunha e após o perito. E, posteriormente,
ele definiu que o prazo para os debates finais, né, as razões finais, de 40 minutos para o advogado autor e 30 minutos para o advogado réu e também para o promotor de justiça. Tá? O que eu destaco nessa questão clássica aqui da VUNESP? A primeira coisa que o aluno tem que se atentar é a parte mais fácil que tem. Né? Então, nós estamos diante de um assunto específico, que é o primeiro item, e de um assunto mais aberto, que é com relação a prazo. Né? O que eu quero dizer aqui? Ao analisar um prazo diferente, eu já chamo o aluno para o princípio da igualdade processual. Não tem como conceber você imaginar que o processo vai dar um prazo maior para um em detrimento do outro, salvo exceções, é claro, e existem, né? Prazos em dobro, existem essas circunstâncias. Mas nesse caso especificamente não há. Então a primeira coisa que o aluno tem que entender é que não tem esse prazo diferenciado nos debates orais. Tá? Essa é a primeira coisa. Professor, e o prazo? Tem que saber? Sim, é bom saber, não para essa questão, porque não foi explorado, mas de qualquer forma são 20 minutos, podendo ser prorrogados por mais 10 minutos, tá? E também saber se há, de fato, essa organização prévia da ordem de quem vai ser ouvido. Por que eu uso essa técnica? Baseado que a segunda parte está errada, a gente vai analisar as alternativas que dizem que isso aqui está certo, para que a gente possa eliminar. Então, como é que a gente começa aqui? Por exemplo, a gente vai pela última. Ó. Errou somente em inverter a ordem da oitiva do perito, tendo em vista que... Então, ele diz que o único erro é ter na questão do perito. Ou seja, acertou em dar um prazo maior de um para o outro. Então, quando eu já olho isso daqui, eu já percebo que não tem sentido. Né? Essa é uma técnica de resolver essa questão. Acertou em todos os seus atos. Não, a gente já sabe que ele errou aqui, ó, nesse e nesse. Não está certo isso daqui, né? E errou também em dar o prazo para o Ministério Público, tendo em vista somente as partes devem participar do debate. Não, o Ministério Público tem a possibilidade de participar dos debates, não é esse o único erro, né? Então, na verdade, nós temos a alternativa A e B contemplando que ele errou aqui. O que vai divergir é com relação a ouvir primeiro a testemunha e o perito, que é a parte mais específica. Por quê? Ao analisar o Código de Processo Civil, você vai perceber o seguinte: essa ordem está escrito perito e lá depois você vai ver testemunha, ou seja, ele em tese teria errado. Só que ao ler mais atentamente o Código de Processo Civil, você vai perceber que ali está escrito ordem preferencial e não uma ordem obrigatória. Ou seja, o juiz ele tem a escolha. E é isso que é legal que você perceba. Que o Código de Processo Civil ele não criou muitas travas. O juiz ele tem mais disponibilidade de criar as situações processuais que melhor atendem os interesses processuais. Então, o Código não quis criar esses detalhes obrigatórios. Então, quando houver uma obrigação processual, é até bom que você grife, porque, na verdade, a ideia é que o juiz tenha mais liberdade. Então, acertou ao inverter a ordem da colheita das provas, pois não há uma obrigatoriedade. De fato, há uma faculdade, ou seja, um conselho. E errou ao fixar o limite de tempo de 40 minutos para o advogado, que é o superior estabelecido em lei. Ou seja, a gente já sabe que a lei estabelece 20 minutos. Então, aqui é uma questão que eu gosto. Ela trabalha dois assuntos e o candidato ele tem que entender essas relações. Não é tão difícil, mas é um assunto mais específico, tá? Aqui eu coloco para vocês depois lerem com calma o artigo 361 e depois também vocês vão ler o artigo 364, aí vocês vão entender melhor a resolução desse assunto, tá? Continuando, nas causas que dispensem a fase instrutória. Então, o que é instrução no processo? Prova, né? Professor, por que um processo vai dispensar a fase instrutória? Porque, só para a gente lembrar, o processo, ele você tem a argumentação do autor, a argumentação do réu, e o mais importante, o que o autor prova e o que o réu prova, né? Então, eu falo, provei, o réu falou, provou, o juiz ele soma isso daí e verifica o que está melhor esclarecido e comprovado, né? É basicamente isso. Só que existem processos que vão dispensar fase instrutória, que é a colheita dessas provas. Então, ouvir testemunhas, depoimento pessoal, às vezes até perícia. Então, tem processo que dispensa. Por quê? É o tipo de processo que vai se basear somente em prova documental, que aí a gente tem que lembrar. Qual que é o momento da produção de prova documental? O autor na inicial e o réu na contestação. Então, muitos processos, às vezes consumidor,
processo tributário, muitas vezes se desenvolve em prova documental. E daí não precisa levar para a instrução. Então, nessas causas em que não há uma necessidade de produzir provas, aí que tá. O juiz, independentemente da citação do réu, ou seja, não precisa sequer citar o réu. O réu não precisa nem ser chamado. Poderá julgar liminarmente improcedente o pedido. Olha que legal isso aqui. É o que eu havia alertado no bloco anterior, que é a diferença entre julgamento liminar improcedente e também o indeferimento da petição inicial. O que tem que ficar claro para vocês? Indeferir a petição inicial quer dizer que o autor pode entrar novamente, porque algum probleminha técnico. Julgar liminarmente improcedente o pedido, o juiz está atacando o mérito. E negando, é claro, né? Porque ele está julgando improcedente o pedido do autor. Mas por que o juiz, sem citar o réu, ele vai prejudicar o autor? Por quê? Primeiro, todas as provas já foram produzidas, né? É isso que ele está falando, não precisa de fase instrutória. E aquilo que o autor está pedindo, é isso que vocês têm que gravar. Confronta uma súmula. Então é como se o juiz estivesse com a análise do caso do autor, sabe-se que não vai ser mais provado nada, e ele sabe que aquilo que o autor está pedindo está afrontando uma súmula. E essa súmula ele concorda, seja a súmula do TJ, seja a súmula do STJ, seja a súmula do STF. Então é isso que tem que ficar claro para vocês. Contrariou súmula é julgamento liminarmente improcedente. O que o examinador fez aqui? Ele pegou 4 situações, aqui eu já estou olhando rapidamente, né? Deixa eu ver se está certo, é isso mesmo, aqui há 4, das quais nós temos o quê? O indeferimento da petição inicial. Então, petição inepta, autor sem interesse processual, parte manifestamente legítima e não indicar o fundamento legal. Então, essas 4 situações, elas levam ao indeferimento da petição inicial. A única que leva ao julgamento liminar improcedente é essa. Então, o que fica aqui para vocês? O examinador ele gosta de trabalhar essas ideias. Então, ele pode pegar numa prova 4 situações. Então, pegou, confrontou súmula, é julgamento liminarmente improcedente. Contrariar, confrontar. O examinador ele pode fazer o inverso, né? Ele pode pegar 4 situações de julgamento liminar improcedente, mas colocar que é indeferimento da petição inicial. Então, é só inverter. Então, qual que é a diferença? Julgar liminarmente improcedente, ele está analisando o pedido. Então, ele analisa mérito, então é uma decisão com julgamento de mérito. Indeferimento da petição inicial não está analisando mérito. Então, o autor pode entrar novamente. Então, tem essa diferença técnica, que é bom que vocês tenham conhecimento aí do Código de Processo Civil, tá? Então, esses elementos são fundamentais. Vocês estão percebendo que o conjunto aqui dessa revisão, ele não é tão básico, ele é um conjunto profundo. Então, nós estamos trabalhando até agora questões de vários níveis, questões simples, questões objetivas, questões, se vocês forem analisar, essa questão curtinha, né? Às vezes tem aluno que fala, professor, eu gosto de questão curtinha, né? E nem sempre aquilo que é curtinho também é tão fácil assim, né? Às vezes tem uma profundidade. É claro que eu não considero esse tema tão difícil, porque a gente pega esses conectivos, né? Então, contrariou súmula é julgamento liminarmente improcedente. Então, você cria tabelas, né? Às vezes, não, professor, eu sinto dificuldade em comparar 2 artigos, né? Então, a melhor coisa que você faz para comparar 2 artigos, você tabela. Coloca a tabela de um, coloca a tabela de outro, confronta, e aí você vai olhando os elementos, fica bem fácil de destacar. Isso também é uma técnica de estudo muito importante para vocês.